Você já ficou sozinho no silêncio da madrugada, olhando para o teto e perguntando se há alguém ouvindo você? A boa notícia é que Deus não nos deixa sem resposta. A Bíblia assegura: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus quer se comunicar conosco mesmo nos dias de hoje, guiando nosso coração e sussurrando esperança. Neste vídeo vamos ver, com base bíblica e teológica, como reconhecer essa voz ao nosso cotidiano agitado. Então prepare-se para uma mensagem acolhedora, mas firme, que coloca a palavra de Deus no centro do assunto. A principal forma de Deus falar conosco é pela própria Escritura. Como diz Paulo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e nos torna aptos para viver segundo a sua vontade. A exegese bíblica nos ensina a ler essas palavras no contexto original, entendendo o que Deus quis revelar. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 a 2, ressalta que, em tempos passados, Deus falou por profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, isto é, Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. Seguindo essa linha, o teólogo Caio Fábio, ele observa que Deus fala ainda hoje, mas tal falar não acrescenta nada à Escritura. Quando fala hoje, ele apenas atualiza e revitaliza a sua própria palavra. Em outras palavras, Deus não está criando textos novos para nós. Ele continua falando através do texto que já temos, aplicando assim as nossas vidas de hoje. E nessa perspectiva, ouvir a voz de Deus exige um estudo cuidadoso da Bíblia. Não procuramos novas revelações, mas sim uma nova compreensão e aplicação daquilo que Deus já nos deu. Se esse princípio fortalece a sua fé, então comente aqui embaixo e já compartilhe com quem precisa ouvir esta verdade. A palavra de Deus, ela foi, é e sempre será a única verdade que guia a nossa vida. Deus usa vários meios em nosso dia a dia para nos falar. Vamos ver alguns exemplos importantes. Deus fala, primeiramente, pela Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a fonte primária da sua voz. Toda vez que lemos e meditamos nela, podemos receber direção e consolo do Senhor. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. Por toda a terra, a sua voz ressoa. E mais tarde, o apóstolo Paulo nos lembra que essa escritura torna o servo de Deus perfeito e habilitado para toda boa obra. Portanto, ao estudarmos a Bíblia com atenção e, claro, aplicando hermenêutica e contexto, estamos abrindo os nossos ouvidos para a própria voz de Deus. Mas Deus também fala pela sua criação. A natureza, ela revela a sabedoria e poder divino. Ao observarmos uma flor, um pôr do sol ou a imensidão do cosmos, nós somos lembrados de que há um Criador que fala por meio da sua obra. Essa forma é mais geral, mas confirma em nós a grandeza de Deus e pode despertar alguns insights em nós desse agir de Deus na nossa vida. Mas Deus também fala através de pessoas. Muitas vezes, Deus fala conosco através de irmãos e irmãs, pessoas perto de nós, pais, mães, pastores, pastoras, amigos ao nosso redor. E convém buscar conselhos de quem caminha na palavra, mas sempre testando pelas Escrituras. Como orienta a própria palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que nós devemos instruir uns aos outros e deixar que a palavra de Cristo habite em nós. Assim, uma palavra encorajadora, uma repreensão piedosa podem ser um meio de Deus nos corrigir e nos orientar. Deus também fala pela oração e silêncio. Deus convida cada pessoa a um diálogo com Ele. A Bíblia promete: clame a mim e eu responderei. Por isso, quando oramos em profundo silêncio, nós falamos com Deus, mas também podemos ouvi-lo falando de volta. No nosso tempo de devocional, não devemos apenas falar, mas ficar atentos ao que Deus deseja nos revelar. Esteja com o coração preparado para ouvir a sua resposta. Deus também fala pelo seu Santo Espírito. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria e lembraria de tudo o que Ele nos falou.
O Espírito habita em nós e sutilmente confirma a palavra na nossa mente. Ao lermos a Bíblia e orarmos, o Espírito Santo ilumina a compreensão e convence de erros ou direções certas. Como diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19. Não apague o Espírito, isto é, mantenha-se sensível à sua voz. Cada uma dessas formas requer fé para crer que Deus está falando. O importante é alinhar tudo sempre à Escritura, como regra final. Se algo que ouvimos não agrada a Deus, não traz fruto cristão ou contraria a Bíblia, provavelmente isso não é a voz do nosso Deus. E lembre-se, tudo converge para Jesus e a sua palavra. Está curtindo até aqui? Então deixe seu comentário aqui compartilhando como você percebe a voz de Deus no seu dia a dia. Como Deus tem falado com você. Você pode inspirar outras pessoas com o seu testemunho. Mas continue comigo aqui para saber quando é ou não a voz de Deus falando contigo, descobrindo novos meios de nos relacionarmos com Deus. Agora venhamos e convenhamos, nem toda voz que ouvimos é de Deus. A Bíblia usa a imagem do pastor e das ovelhas. As ovelhas de Cristo seguem-no porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Se a voz interior que você ouve é estranha ao caráter de Cristo, por exemplo, com medo, com confusão, insegurança, será melhor rejeitá-la. A hermenêutica bíblica, a interpretação fiel das Escrituras, nos dá critérios claros. Deus não contradiz a si mesmo e não vai contra o amor que Jesus nos ensinou. Assim como alerta no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. E ele diz, se ouvirmos a voz do Senhor hoje, não devemos endurecer o coração. Isto é, não fechemos os nossos ouvidos pelo orgulho ou pela pressa. Deus quer falar conosco agora. Sempre compare qualquer impressão ou mensagem com a Escritura e com o Espírito Santo. Se vier paz, convicção e se encaixar na palavra de Deus e promover a Cristo, provavelmente é Deus mesmo falando. Caso contrário, descarte como ruído espiritual. Esse exercício de discernimento também é uma maneira de testemunhar a nossa fé com clareza, pois demonstra a nós mesmos e às outras pessoas que aquilo em que cremos é coerente, consistente e está firmado, alicerçado na verdade revelada por Deus. Porque Deus é um Deus justo, de amor e misericórdia. E em nós já dizendo, pastora, mas é difícil a gente entender a voz de Deus. De fato, ouvir a voz de Deus exige prática espiritual diária. Aqui vão algumas dicas práticas. Vamos sempre meditar e refletir através da oração e Bíblia juntas. Reserve um momento fixo do dia para falar com Deus e ler a sua palavra. Em cada oração, peça a Deus que abra seus ouvidos e lembre das promessas bíblicas, como em Jeremias, e o que Deus tem falado ao seu coração. Talvez um diário espiritual ajude a organizar pensamentos e a reconhecer padrões na comunicação de Deus. Comunhão cristã. Participe de grupos, de estudos ou converse com irmãos e irmãs que estejam nessa busca e caminhada de fé. Como diz Colossenses, devemos instruir-nos mutuamente pela palavra. Ou seja, compartilhar o que ouvimos de Deus com outras pessoas pode confirmar ou corrigir o entendimento que nós temos dessa voz de Deus, já que pessoas cristãs comprometidas com a verdade edificarão uns aos outros. Também nos exige obediência imediata. Quando tiver clareza do que Deus falou, mesmo em voz baixa, haja conforme essa direção. Hebreus nos diz para não endurecermos o coração quando ouvirmos a sua voz, a voz do Senhor. Se Deus sussurra, confie. Quanto mais obedecermos, mais Deus se comunica conosco e a nossa vida é transformada em todos os aspectos. Isso traz leveza para o nosso viver. Em resumo, ouvir Deus no mundo real é possível para quem tem o coração aberto a Ele. Ele fala através da sua palavra, do Espírito e dos meios da graça, oração, comunidade, criação, sempre renovando as suas verdades eternas. Busque esses momentos de intimidade com Deus, com humildade, com fé e atenção. E aí, como Deus tem falado com você? Como você tem ouvido Deus na sua vida? Como Deus tem sussurrado na sua vida? Talvez hoje você esteja precisando que Deus fale ao seu coração para lhe dar um conselho, um direcionamento
ou até uma palavra de consolo, de carinho. Eu te convido a exercitar a oração. Silencie o coração e deixa Deus falar a ele. Estamos no final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, então deixe seu joinha. Inscreva-se aqui no canal, que isso ajuda a manter este canal. E, é claro, ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões. E se você puder, compartilhe esse vídeo e ajude outras pessoas a descobrirem que Deus quer falar com elas ainda hoje. E Deus fala com elas, porque elas são importantes para Deus. E não saia daqui ainda. Tem outro vídeo na tela que quer ser bênção na sua vida. Clica nele e continue assistindo. Um grande abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre. Até mais!